a Polícia Civil, a missão constitucional dela é a apuração de crime. Então, se eventualmente a gente analisa, a gente entende que houve a prática de crime, é atribuição da Polícia Civil apontar a autoria desse crime e a materialidade. E a gente faz isso em todos os casos, mas como esse caso ganhou uma repercussão, é preciso deixar isso claro. O resultado dessa investigação é com mais absoluto respeito a todos os familiares das vítimas, notadamente dos pilotos. Então, a conclusão que a gente vai chegar, que a gente vai expor, é com o máximo respeito. A gente sabe que foi um acidente, mas é uma missão constitucional da Polícia Civil a apuração de crimes e apontar a autoria. Bem, então a investigação, ela transcorreu nesses quase 2 anos aí, na busca de descartar várias possíveis causas do acidente, até que a gente chegasse na causa fundamental de o porquê que a aeronave caiu. Então, quando eu sempre dizia nas outras entrevistas que a gente precisava aguardar o laudo do CENIPA, era para a gente possibilitar, descartar qualquer problema na aeronave. E quando esse laudo ficou pronto, isso ficou evidenciado que não houve nenhum problema técnico na aeronave. Então é a primeira ponto que a gente conseguiu descartar. O IML, a Polícia Civil, também descartou qualquer problema que os pilotos tivessem sofrido, tivessem um mal súbito, nesse sentido, isso também foi descartado pelos exames periciais do IML. Era uma hipótese mais absurda, mas também a gente precisa descartar um eventual atentado contra a aeronave. A gente sabe que era uma hipótese muito absurda, mas também restou descartado. Então, na medida que as provas foram sendo produzidas, a gente caminhou para uma negligência, para uma imprudência dos pilotos que gerou a queda, e aí eu explico por quê. É fato que a aeronave ela se chocou com a torre de transmissão e que essa torre não era sinalizada. O fato da torre não estar sinalizada prejudicou a visão dos pilotos? Poderia ter prejudicado, por conta do contraste com a vegetação, com o tempo. Agora, era obrigatório que essas torres estivessem sinalizadas? Não, não eram obrigatórias. Mas podem até questionar, mas agora elas estão sinalizadas. Estão por uma recomendação do CENIPA, mas não há obrigatoriedade. E não há por quê? Por conta da altura dessas torres e por conta da distância que ela está da zona de proteção do aeródromo. Essa zona de proteção é um círculo imaginário que se faz, onde que ali, em regra, são realizadas as manobras de aproximação para o pouso. Então, no que se refere à CEMIG, também está descartada qualquer algo que ela deveria ter feito e que não fez. Então a gente conseguiu descartar. O que a gente percebeu? Os manuais de procedimento dessa aeronave, ela determinava que o piloto deveria analisar previamente a existência na proximidade de morro e antena. Então, era um dever de quem comandava a aeronave ter feito essa análise prévia. Outro ponto que é importante observar, embora no NOTAM é um documento que é expedido e que ele consta os obstáculos que tem perto do aeródromo. Essas torres não estavam no NOTAM porque elas estavam fora da zona de proteção do aeródromo. Mas havia outros dois documentos que possibilitariam os pilotos de identificar essas torres. A aeronave também dispunha de um outro equipamento, que é o EGPWS, que é uma espécie de um equipamento que ele emite sinais sonoros quando está na proximidade de morros, de obstáculos.
É fato que esse equipamento ele pode ser desligado pelos pilotos, porque na medida em que a aeronave chega para aproximação e ela vai se aproximando do solo, começa a ter esses avisos. Então é permitido que na fase de aproximação o piloto possa desligar. A aeronáutica não conseguiu chegar nessa conclusão em razão da deterioração da aeronave, não se sabe se eles desligaram ou não. Enfim, diante de todas essas situações que era possível ter visto essas linhas de transmissões por essas duas cartas que eu disse, eles não foram respeitados os procedimentos operacionais da aeronave, e algo que foi crucial, um manual de treinamento operacional para essa aeronave, ela estipula qual a velocidade que essa aeronave deve fazer na perna do vento. O que é a perna do vento? É quando ele vem numa linha transversal, ele vem ao lado da pista para fazer depois a curva base, que é uma curva à esquerda, e chegar para a aproximação. Essa perna do vento, o manual da aeronave, ele determina uma velocidade e um tempo para fazer essa perna do vento. E o que ficou evidenciado é que os pilotos ultrapassaram essa perna do vento, não respeitando o que o manual da aeronave dispunha. E aí, ao ultrapassar, eles saíram da zona de proteção do aeródromo, e aí qualquer responsabilidade de antena, de morro, de qualquer obstáculo, cabia aos pilotos observar. Então, diante de todos esses cenários de negligência, de imperícia, a Polícia Civil atribuiu a responsabilidade da queda da aeronave aos pilotos. Nós firmamos a convicção jurídica de que a tripulação, por circunstâncias até então não justificáveis, atuaram com negligência e com imprudência. Com imprudência por quê? Por ter alongado a perna do vento, mais do que o proposto pelo manual de operação e pelo procedimento padrão. E alongando a perna do vento, saíram da zona de proteção do aeródromo e ingressaram, até então, numa zona desconhecida. Só que, nas cartas da Aeronáutica Mundial 3189 e na Carta Aeronáutica de Pilotagem 9453, havia a previsão dessa linha de transmissão. Então, a tripulação teve possibilidade de prever. Então, analisando hipoteticamente, houve uma falha na análise prospectiva por parte da tripulação. Durante o plano de voo, tudo leva a crer que eles não tomaram ciência dessas cartas e agiram imprudentemente, saindo da zona de proteção e entrando numa zona até então desconhecida para eles e assumindo o risco do resultado. Já a parte da negligência, quanto à não atenção das cartas, bem como a não cumprir procedimentos operacionais padrões. Ou eles deveriam ter feito o básico, que é dentro da zona de proteção, fazer a manobra de aproximação, que é a manobra de aterrissagem, dentro da zona de proteção, o básico, ou alongar a perna do vento. Devemos ressaltar que o alongamento da perna do vento ele não é vedado pela aeronáutica. Isso fica a critério da tripulação. Contudo, acreditamos que houve uma tomada de decisão equivocada nesse alongamento da perna do vento, porque não tiveram ciência das cartas e acabaram colidindo com a linha de transmissão 69 kV da CEMIG. Então, em face disso, restou evidenciado a prática de homicídio culposo por parte dos pilotos, sendo certo que, ao final do inquérito, foi sugerida a extinção da punibilidade, ocorreu a extinção da punibilidade em face da morte dos tripulantes e sugerido o arquivamento do inquérito. Então, concluindo pela negligência e imprudência por parte da tripulação.